Podemos começar? Sim. Vamos lá, gente. Agora nós estamos já sendo transmitidos, já está sendo gravado o nosso evento, conforme os outros participantes forem entrando, vão pegar no andar da carruagem, né? Porque a gente deu esses 10 minutos de tolerância, mas vamos lá, as apresentações, aos agradecimentos. O meu nome é Thaís Toski, eu estou a presidente da Comissão de Estudos em Direito da Moda da OAB São Paulo, sou conselheira sessional aqui na casa também, e eu gostaria muito de agradecer o apoio de toda a diretoria, na pessoa do nosso presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, e também ao presidente da Comissão de Cultura e Eventos, Dr. Alexandre Rolo, pela disponibilização dessa nova forma de interação, dessa nova forma de contato entre nós todos aqui nesse momento complexo e pelo qual nós nunca, graças a Deus, havíamos passado antes. Então, a gente está tendo que se adaptar, todo mundo está passando por um processo de ressignificação. Eu já escutei muito essa palavra nas últimas semanas, e realmente é isso, não só nas nossas relações, como na estrutura de vida que nós tínhamos antes, que não vai ser mais a mesma, nas formas de consumo, que é o que a gente vai abordar aqui hoje, especificamente aí na área da indústria da moda e têxtil. Então, agradeço muito essa disponibilidade, agradeço a gerente do PUT Comissões, a doutora Danila, que está nos auxiliando aqui nesse momento. Muito obrigada, Danila, muito obrigada a todos os funcionários que estão trabalhando em home office para que isso seja possível. Agradeço as nossas participantes de hoje, a doutora Mariana Chiavegatti, que é membro da comissão e também é a coordenadora de uma outra coordenadoria que nós lançamos recentemente. Quem acompanha o nosso trabalho já deve saber, nós criamos uma coordenadoria de direito da beleza, Beauty Law, e mais uma vez, com muita alegria no coração, a gente está sendo pioneira nesse segmento. Nós começamos a nossa Comissão de Estudos em Direito da Moda, esse trabalho voltado ao Fashion Law, a Sessional de São Paulo foi a primeira no Brasil a ter um grupo de estudos voltado para essa área mercadológica. Então isso me deixa muito orgulhosa, muito feliz. Hoje em dia, no Brasil, nós já temos em várias sessionais, várias outras sessionais. Quem já assistiu alguma palestra minha sabe que eu sempre faço questão de falar isso, faço questão de apontar quais são essas outras sessionais, e estamos novamente inovando com esse novo segmento aí mercadológico do direito, que é o Beauty Law. Em breve, muito mais novidades aí nesse segmento, e eu peço que vocês continuem nos acompanhando. E as nossas palestrantes queridas também, que são as representantes aqui em São Paulo do movimento Fashion Revolution, a Carol Della Santina, de cabelo Olá. Chanel, de branco ali em cima. Eu acho que vocês todos têm a identificação do nome das palestrantes, né? Então, eu não preciso ficar descrevendo como é que está fisicamente as nossas palestrantes. E a Mariana Bonfante, elas são amigas, são sócias numa marca incrível, que tem uma preocupação em como ela é desenvolvida, como ela é feita, o que é feito, a forma da compra, o descarte do produto. Não é à toa que elas são representantes aqui do Fashion Revolution, do Instituto Fashion Revolution, que no início era um movimento, mas agora virou um instituto desde 2018. Eu lembro quando a Fê Simon mencionou isso para mim, o que é uma grande conquista, porque com o Instituto a possibilidade de ações é muito maior, e nós temos essa parceria junto com o Instituto Fashion Revolution desde o início. Como nós aqui em São Paulo fomos a primeira sessional do país a ter um direcionamento a esse estudo de Fashion Law, quando eles foram criados em 2013, quando teve aquele acontecimento do Rana Plaza, que todos vocês devem ter ciência, que foi o ano de fundação do Instituto Fashion Revolution, nós já firmamos parceria nesse sentido. Então, todos os anos, no mês de abril, na semana do Fashion Revolution, que acontece todos os anos, nós temos esse evento em parceria com eles. E esse ano não poderia ser diferente, mas de uma forma diferente, sem a proximidade da presença, né? A gente está perto, mas não está ao mesmo tempo. Então, a gente está dando essa inovação aí esse ano, isso vai ficar registrado para todos sempre, esse momento pelo qual nós estamos passando.
E é uma alegria muito grande poder estar participando disso, porque é algo que eu acredito, eu acho realmente que a partir dessa ocorrência na humanidade, porque não é uma coisa local, não é uma coisa regional, é na humanidade, as pessoas passaram a conceber, a entender a vida de uma outra forma. E óbvio que isso resvala não só no seu comportamento em relação às pessoas próximas de você, em relação às pessoas que estão distantes, mas no seu comportamento de consumo, na forma como você enxerga o que é necessário, o que é desnecessário, como você era um consumidor antes, as coisas que você adquiria, às vezes por impulso, a questão da motivação do consumo, tudo isso está passando por uma, vou repetir essa palavra algumas vezes hoje, por uma ressignificação, porque nada do que a gente entendia antes como nossa vida, como consumo, vai ser da mesma forma. Então, a gente está passando por um momento onde essas mudanças que vinham acontecendo paulatinamente iam ocorrer de alguma forma, mas estava de uma forma mais paulatina, mais tranquila, elas simplesmente foram empurradas goela abaixo, nossa, e a gente está tendo de se adaptar assim, de uma forma muito rápida a essa nova configuração de economia, de sociedade, de política e de convivência, uma preocupação muito maior com o próximo, com uma preocupação muito maior em saber que a minha ação ela tem uma repercussão no outro. Então, eu acho que isso é muito importante, e é muito importante que a gente debata, e é muito importante que a gente possa compartilhar essas visões diferentes, tanto das meninas do universo, que elas estão inseridas dentro do universo da moda, da indústria da moda e têxtil, como pessoas criativas que são, como empresárias, porque elas têm uma marca, a Joelle Couture, e como elas estão conseguindo entender esse novo movimento. E nós, eu e a doutora Mariana, com a nossa visão jurídica, fazendo essa junção, essa inter-relação que a gente sempre promove em todos os eventos da comissão, e quem está habituado a nos acompanhar sabe disso. Então, começando, eu gostaria... a gente tem um roteirinho, gente, a seguir para os assuntos não ficarem aleatórios e perdidos, a gente vai debatendo aí nesse momento. Então, a gente vai começar falando sobre essa nova configuração, em como essas relações de consumo começaram a se estabelecer a partir do momento em que o mundo parou, porque foi literalmente isso que aconteceu. O mundo parou, e de repente nós não temos mais nada daquilo que nós tínhamos antes. O entendimento ficou completamente outro, as situações são completamente outras. Eu só estou entrando aqui, gente, para passar para vocês a parte da divisão que a gente fez dos tópicos, porque eu acho que é interessante que vocês tenham ciência desses tópicos para não ficar uma coisa solta e nem perdida, tá? Só um minutinho, por favor. Vamos lá. A gente vai começar com um cenário e como minimizar o impacto da Covid-19 dentro do universo da indústria da moda e têxtil. Então, primeiramente, a Carol e a Mariana Bonfante vão dar o ponto de vista delas a respeito disso, e depois a gente vai fazer essa pontuação jurídica. E vocês, por favor, podem ir participando aí no chat, que a participação de vocês é muito importante para nós. Então, meninas, eu passo a palavra, por favor. Bom, a gente quer agradecer o convite. É uma honra participar desse talk com vocês. Como você falou muito bem, Thaís, eu acho que já estava acontecendo, né, um movimento para uma mudança de consumo, mas que ele ainda, internamente, a gente sempre falou que ele não estourava, a bolha nunca havia sido estourada. E, de repente, quando parou tudo, eu acho que várias perguntas vieram à tona. Tá, eu tenho um monte de roupa no meu guarda-roupa, eu vou ficar, sei lá, quanto tempo eu vou ficar na minha casa sem conseguir sair? E o que eu vou fazer com todas essas roupas, com todos esses sapatos, com todas essas bolsas? Enfim, com todo um consumo que eu acho que várias vezes ele acontece para suprir uma carência emocional, enfim, no impulso, porque quer, enfim, que vai usar uma vez e nunca mais vai
vai voltar a olhar a peça, que, que não tem o que fazer. E assim, eu acho que esse ano a campanha do Fashion Revolution, ela aborda 4 pilares, né, Mari? Que é condições de trabalho, consumo, ações coletivas e composição. A questão da composição das peças é super importante, porque às vezes você tem 1 milhão de roupas no seu guarda-roupa que são feitas a partir de recursos naturais do nosso planeta e que vão para onde depois, né? Então, acho que todas essas perguntas começaram a vir à tona de uma outra forma. Enquanto marca, acho que várias marcas ficaram bem desesperadas, porque roupa nesse momento é o que menos vai se comprar, né? Não é uma prioridade. E... Mas eu acho bom, assim, acho que eu tenho um bom olhar com referência, enfim, a tudo isso que está acontecendo, porque é o momento da gente pensar mesmo, pensar no que vai consumir, por que vai consumir, de quem vamos consumir, porque atrás dessa marca, várias pessoas dependem disso, né? Desde o agricultor que plantou a fibra do algodão, por exemplo, até a costureira que fez a sua peça. Então, assim, são vidas que existem ali e cada vez que a gente repensa o consumo e dá o nosso voto comprando de marcas que são transparentes, que têm vontade de melhorar, que embora não estejam no ponto perfeito, porque essa questão do ideal eu acho que não existe, mas que estão ali tentando sempre fazer o seu melhor, é um pensamento que é um passo para trás, beleza, vai vender menos, vai cair, não vai ser aquelas vendas que todo mundo esperava, mas é muito necessário esse convite, né, a pensar nesse novo momento. Oi, olá a todas, todos. Eu sou a Mariana, sócia da Carol, representante também do Fashion Revolution em São Paulo. E eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que era uma coisa que se falava muito por cima, né? E também com toda essa avalanche eco que a gente está sofrendo, então, de greenwashing mesmo, o pessoal põe uma embalagem com papel craft e escrito eco, então já é um ótimo produto, né? E, enfim, acho que com tudo isso a gente não foi aprofundando as questões, esse questionamento que o Fashion Revolution traz, que é de ir atrás de quem fez, verificar a condição, né? Questionar a etiqueta, a marca, ele está sendo mais do que necessário e natural agora, né? O que eu tenho observado são 2 tipos de comportamento de consumo diferente. Eu acredito que agora está diminuindo um pouco, mas passada a histeria do primeiro momento da pandemia, eu acho que teve aquele pensamento de acumular. Preciso acumular, comprar, 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 porque vai acabar. E aí, quando as pessoas foram entendendo que era uma questão muito mais coletiva, do tipo, se eu comprar, não vai ter para alguém, sabe? Assim, e vai ter a reposição, principalmente falando de mercado, até porque a Carol e eu, a gente gosta muito de fazer essa analogia da moda em relação ao que a gente vê nos supermercados, por exemplo, que é um comportamento de consumo, assim, de tendência muito parecido. E o que eu tenho visto foi isso, assim, o primeiro essa histeria da acumulação, que eu acho que é um pensamento muito inerente ao capitalismo, né, de você acumular para não um acúmulo para uma segurança, mas um acúmulo pelo apego, né? E o segundo momento de se repensar e falar, mas se eu comprar, vai faltar para alguém. Eu não preciso comprar tudo. Eu posso comprar só o que eu preciso, né? E é isso que eu tenho notado, assim, falando de momento atual, né? E eu acredito que, assim, as empresas agora também vão responder esse tipo de demanda, né? A gente espera. Porque, né, na verdade, quem tem que ditar essa regra é o consumidor, né? Outra coisa que a gente gosta de falar é que o ato da compra é um voto, né? Que o consumidor tem esse poder de voto, ele vota numa empresa.
ele dá esse poder a ela, né? Então, mais do que nunca, a gente está aí com esse poder de escolher, né, de ajudar, de apoiar aí quem a gente acredita realmente. Sim, é exatamente isso, Mari. O ser humano ele tem que entender que a forma como ele existia antes já não vai ser mais a mesma, porque nós fomos assim tolhidos por algo que a gente não enxerga, a gente não vê. Nós tivemos a nossa liberdade de ir e vir de certa forma tolhida. Em detrimento da saúde, em detrimento de uma preocupação, não só consigo, mas com o outro também. Então, isso gera uma série de revoluções internas mesmo nas pessoas. E óbvio que isso reflete na forma de consumo. Mari, você quer fazer alguma consideração, por favor? Eu quero sim. Bom, boa noite a todos e a todas, primeiramente. Bem-vindas os novos e os antigos que nos acompanham. Eu realmente acho que já havia uma mudança no pensamento dos consumidores, dos millennials, né? A gente já bateu nessa tecla já algumas vezes. Eles têm a tendência a procurar propósito nas marcas, nos bens que eles consomem. Isso já era uma tendência lenta e gradual, como a doutora Thais falou, mas com a pandemia a gente foi obrigado a refletir sobre o assunto. Mas, como eu sempre falo para a Thais, eu sou o advogado do diabo, sabe? Eu tenho o outro lado. A gente foi obrigado a pensar na maneira de consumo, a gente foi obrigado a refletir sobre qual é o propósito de tanto consumo. De fato, uma coisa que a Carol falou, e eu me vi nessa situação, a gente olhar para o nosso armário e falar, e agora? Eu tenho tanta roupa e eu não tenho nada para fazer com essa roupa, não tenho lugar para ir com essa roupa, né? A gente não tem o costume de simplesmente olhar para uma roupa que a gente gosta para sair, para trabalhar e vestir a roupa para ficar em casa. Não faz o menor sentido para a gente, a princípio, né? Pode ser que isso venha mudando ao longo desse período de soltura e retenção de novo da quarentena, mas de fato a gente tem que repensar. Mas em contrapartida, nós tivemos alguns exemplos que demonstraram o contrário, né? Recentemente, tanto no país quanto lá fora. A título de exemplo, na China, o primeiro dia de abertura da Hermès abriu e foi recorde de vendas, foram 2,7 milhões de dólares em vendas em um único dia de abertura, no primeiro dia de abertura. Então, me reflete a pensar, será mesmo que nós temos maturidade emocional para mudar, para ter esse tipo de mudança tão drástica e tão impactante que, de fato, vá nos levar a uma mudança efetiva de postura no consumo, né? Outra aqui, trazendo mais para perto aqui, não é uma crítica, tá? É uma reflexão. Eu convido a todos a uma reflexão. Será que estamos preparados para isso ou não? A reabertura parcial dos shopping centers aqui no Brasil. Tivemos Blumenau, tivemos Santa Catarina, Florianópolis. Blumenau e Santa Catarina tiveram aglomerações de clientes na porta dos shoppings. Os clientes foram recebidos no tapete vermelho, com música ao vivo, com aplausos dos funcionários, e uma entrada dos clientes de maneira aglomerada nos shopping centers. Florianópolis, tivemos a reabertura dos comércios. No primeiro dia de reabertura, tivemos 70% de fluxo de pessoas, 70% da quantidade comum, normal, de antes da quarentena, de frequência no comércio. Ou seja, para o primeiro dia, isso é muita coisa. O povo devia estar com medo, em tese, pelo menos do ponto de vista de pandemia. As pessoas deveriam estar com medo, ou não sei, isso não é uma crítica, tá? Eu convido a reflexão, mais uma vez. Será que estamos preparados para deixar de consumir? Essa é a reflexão. Eu acho que sim, estamos preparados para começar uma evolução, mas talvez não a ponto de uma mudança que seja efetiva e definitiva.
Eu acho que as pessoas podem acabar voltando, né? A 70% de comércio, de fluxo de comércio, daqui a pouco volta a 100%, porque se for o primeiro dia, assim, né? Na China eu li reportagens sobre as pessoas que saíram da pandemia falando, eu quero comprar, eu quero viver, eu fiquei tanto tempo preso, entende? Então eu não sei até que ponto a gente tem aí uma faca de dois gumes, né? Que pode ter um efeito colateral significativo também, essa pandemia. Né? Sim, eu estou vendo... acabou, Mari? Eu te interrompi, sim. eu acho. Sim? É que do ponto de vista... Deixa eu só terminar meu raciocínio, desculpa. Isso eu estou falando do ponto de vista do consumidor, tá? Do consumo. Mas existem outros vários pontos de vista, principalmente trabalhistas, dos impactos trabalhistas, eu acho que vão ser muito mais positivos do que negativos, tá? E a gente vai provavelmente chegar nesse ponto mais para frente. Eu tô vendo os comentários de vocês aqui no chat, gente, e eu tô de acordo assim com várias observações que vocês estão fazendo, são bem pertinentes, bem interessantes, que em relação da mudança de postura efetiva só ocorre quando as pessoas passam por dificuldades, que as pessoas, cadê a outra? Que depois que isso passar, as pessoas vão voltar no consumo a todo vapor. Enfim, eu particularmente acho, eu estava até lendo sobre isso ontem, que essa demanda represada de consumo, que o que a gente viu em Blumenau, com a reabertura do shopping que a Mariana acabou de comentar aqui com vocês, com tapete vermelho, com música, era uma aglomeração, era uma coisa assim meio surreal. Você via aquilo e falou, não, gente, isso não está existindo, né? Independente, óbvio, a gente sabe que as pessoas têm que trabalhar, que o comércio tem que voltar, todo mundo sabe disso, mas eu acho que o bom senso é algo que está sendo um pouco deixado de lado nesse momento, porque a gente tem que ver qual que é o bem maior aí. O que importa mais? A vida em si ou o restante? Eu, particularmente, tenho o meu pensamento a respeito disso, mas não é isso que está em debate aqui hoje. Então, eu acho que é interessante que cada um de nós fiquemos com essa sementinha de discussão e possamos levar para o meio onde a gente está inserido, nosso meio social, a coletividade da qual a gente participa, justamente que as pessoas pensem que as coisas não voltem a ser como eram antes, simplesmente por ser, que haja uma reflexão maior e principalmente uma reflexão no consumo, porque isso tem uma consequência em tudo. Dando sequência, a gente vai passar agora para o próximo tópico, que é em relação à mudança acelerada no comportamento dos shoppers, em razão do nível de disrupção no panorama do varejo. Querendo ou não, a gente já até falou um pouco sobre isso, mas eu gostaria que as meninas falassem para a gente, a Carol e a Mariana Bonfante, o que elas perceberam dos consumidores, da marca delas, das pessoas com as quais elas convivem, outras estilistas, outras empresárias como elas. Como é que ficou essa mudança do consumidor? Dele ter que modificar a forma de consumir e o meio de consumo, porque a gente sabe que quem mais consumia em e-commerce, em lojas online, eram os millennials, as pessoas mais novas, mas de repente toda uma parcela da população que não tinha esse tipo de consumo, ou porque não gostava, porque gosta de ir pessoalmente, ou porque tinha dificuldade, teve que se readaptar, teve que aprender, teve que baixar aplicativo de compras, aplicativo de entrega de comida, enfim, para poder sobreviver no meio da pandemia. Então, o que vocês observaram aí nesse meio tempo, meninas? Olha, eu acho que a gente, não sei qual a opinião da Mari, mas assim, na Jouer, a gente brinca que a gente já fala para convertido, né? Então, quem compra, quem procura o nosso produto, em geral, sabe da postura da marca e nos acompanha há muito tempo, então são consumidores que pensam antes de consumir. Então, para a gente teve uma queda, mas não foi uma queda
assim, significativa, assim, a ponto de deixar a gente apavorada. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, se vai cair mais ou menos, até por uma questão econômica, né, de como as pessoas se vão conseguir continuar com seus trabalhos, enfim, como a coisa vai se dar. E também porque a gente já tem o e-commerce, a marca nasceu assim, né? Então a gente, em poucos momentos, tem venda especial e tal, tem essa relação com o consumidor fisicamente. Mas, observando várias marcas parceiras e pequenos produtores, houve essa queda, principalmente quando é um ticket mais alto, as pessoas falam, bom, agora não é hora de comprar uma roupa, né? Não é a minha prioridade no momento. E a gente fazia muita feira no começo da marca, né? Então, os organizadores, está todo mundo tentando se reinventar e agora a tendência são feiras online, levar para esse ambiente. Mas no primeiro momento, acho que nas 2 primeiras semanas, assim, foi de um choque total. Imagina, um ponto físico que fecha por um mês, não pode parar de pagar seus funcionários, sabe? Existem custos ali, né? Aluguel, internet e tudo mais, e aí começam as alternativas, como financiamento coletivo, porque a gente está inserida nesse meio que a coletividade é um ponto muito importante. Mas eu imagino que quem esteja em shopping e tudo mais, faz muito sentido realmente que coloque um tapete vermelho para o consumidor. Óbvio que o consumidor é muito importante, mas que de uma certa maneira coloque a vida dele em risco também, né? Porque são várias pessoas aglomeradas entrando no lugar. Porque fica, eu acho que tem esse desequilíbrio entre o consumo e a consciência, né? E eu acho que é por aí. O que você acha, Mari? Eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que a gente realmente não sentiu tanto, porque a gente não sentiu tanto no sentido de ter que se readaptar ao ambiente online, porque a gente já tinha essa conversa com a nossa comunidade, ela é basicamente online, e a gente tava com um produto que foi assim, a gente lançou no desfile do ano passado, que foi no final do ano passado, em novembro, no Brasil Eco Fashion Week, que é a camiseta que a Carol tá usando, inclusive, Tô calma, mas tô nervosa. Então as pessoas queriam por esse motivo, né? Então acho que representa o que muita gente está sentindo. Então o que a gente está vendendo basicamente é a camiseta, porque as outras peças realmente não fazem sentido para a pessoa agora, porque ela não vai sair, ela não vai. Mas às vezes de você usar, isso que é o legal da moda também, né? Porque a gente se expressa através dela, às vezes só de você usar essa camiseta num dia que você não tá muito legal, você já fica com outro astral, né? Então isso é legal. Eu queria fazer um comentário rapidinho sobre um comentário que Meriel, né, colocou aqui. Em um primeiro momento, a falta de dinheiro funcionará como um freio ao consumo, mas com base em eventos históricos passados, acredito que após a retomada da economia, o padrão. Ai, perdi aqui. O padrão de consumo voltará a ser mais ou menos como antes. Quem já tinha consciência de consumo continuará tendo, mas quem não tem, não terá somente em razão dessa pandemia. E eu queria comentar porque eu ouvi uma palestra exatamente sobre isso. Eles traçavam um paralelo com o que aconteceu no 11 de setembro. Então, teve um questionamento, tipo, por que eu vou comprar algo, uma it bag, por exemplo, sendo que, sabe, olha o que aconteceu, qual é o sentido? Só que, dado um tempo depois, não muito tempo, essas pessoas voltaram a comprar, só que elas escondiam em cofres. Então, não ostentavam, mas elas compravam e guardavam. E hoje já está assim o ápice do consumo. Já passamos como era o 11 de setembro, ou seja, não houve essa revisão profunda. Teve uma revisão superficial e tal, mas retomamos aquele comportamento, acho que ainda até um pouco pior, assim. Queria só fazer esse adendo.
Gente, vocês estão fazendo uns comentários ótimos aqui, dá vontade de ficar lendo tudo para a gente já começar a debater. Essa é a vantagem de estar online, né? Mari, você quer fazer alguma consideração? Mari Chiavegatti, alguma consideração a respeito desse ponto específico? Eu acho que é uma das coisas que a gente já falou, mas com base em alguns comentários também que eu li, eu acho que quem vai sentir mais e talvez quem evolua mais são os consumidores médios. Os consumidores de alto luxo, eu acho que a mudança não vai ser significativa, porque, na verdade, eles não sentem tanto no bolso, né? Porque eles são, muitas vezes, grandes empresários ou beneficiários de rendas, enfim. Obviamente, eles têm um impacto empresarial muito grande, porque todo mundo está sofrendo impacto econômico, só que assim, onde está todo mundo igual, o impacto ele acaba sendo flexibilizado, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que os consumidores médios talvez tenham uma tendência mais propensa à mudança efetiva e talvez definitiva, mas de alto luxo eu sou descrente um pouco quanto ao consumidor de alto luxo. Só isso que eu queria ponderar aqui. Eu particularmente, em relação à questão do mercado de luxo, eu acho que por uma imposição do próprio consumidor, da mudança do consumidor nesses últimos anos, eles já estão fazendo essa modificação na própria estrutura do luxo, tanto na oferta dos produtos, quanto, por exemplo, numa preocupação em relação a descarte, em relação ao não uso mais de peles, por exemplo. A gente tem uma série de situações que antes não se configuravam dentro desse universo, era como se fosse um universo paralelo, sempre o universo do alto luxo, que aí a gente tem aquela divisão dos produtos de acesso, dos produtos de consumo médio, e dos produtos que estão num nível assim estratosférico, que são realmente só para pessoas que têm muito dinheiro que fogem, é o alto luxo mesmo. Houve uma mudança nesse formato, novamente em decorrência dos milênios. E eu acho que a Covid vai impactar de certa forma também, porque eles estão tendo que se reinventar. A gente percebe isso pela motivação social que eles tiveram nessas últimas semanas. Várias empresas, vários conglomerados de luxo se juntando em prol de um bem maior, em prol de fabricação de álcool gel, em prol de roupas de EPI para os médicos, para o pessoal da saúde. Então, eu acho que isso, óbvio, as pessoas não estão fazendo isso só, nossa, como nós somos legais e bonzinhos. Não, elas estão fazendo isso porque isso é um marketing positivo para a marca também. Mas antes, fazer alguma coisa que gere um marketing positivo, que tenha uma repercussão positiva negocial, do que não fazer nada, porque a gente está vendo aí nesse momento que vai sobreviver quem fez alguma coisa, quem se movimentou, porque o público, o consumidor, ele está muito atento a cada movimentação. O fato de você estar isolado na sua casa, com acesso apenas à internet, à televisão, ao celular, ao smartphone, que hoje em dia todo mundo tem, as pessoas estão com tempo sobrando. Então, as pessoas têm tempo sobrando, elas têm tempo para cobrar, elas têm tempo para ficar cada vez mais atentas a essa movimentação do mercado. Eu acho que isso vai ter uma repercussão grande. Eu falei do mercado de luxo agora porque você havia mencionado, mas eu falo de um mercado de uma forma geral. Passando para o nosso próximo tópico aí de abordagem do nosso debate, a gente vai agora para um lado um pouco mais jurídico, mas que é muito importante a gente entender o entendimento de vocês, meninas, vocês que estão fora desse universo jurídico, que é, de novo, essa inter-relação que ajuda, que faz a diferença dentro dessa nossa área mercadológica, né? Que são as relações de trabalho, a questão dos contratos, a questão de privacidade e segurança de dados. A gente sabe, quem acompanha aí esse movimento na área de direito digital, sabe que a gente teve uma prorrogação da instauração da LGPD, da vigência da LGPD aqui no Brasil.
era para entrar em vigência agora em agosto, não vai mais, foi prorrogado por mais 6 meses ou 1 ano, eu não me recordo agora ao certo, faltava a aprovação do presidente. Então, é complicado, a gente tem todas essas mudanças acontecendo ao mesmo tempo que parou o mundo, parou a sociedade, a legislação está tendo que se adaptar a essa nossa nova visão de mundo, questões relacionadas à propriedade intelectual, quem atua na área de propriedade intelectual sabe disso, eu atuo, então eu estou falando aqui porque eu estou sofrendo na pele, está tudo parado, você não consegue fazer o registro de marcas, e está com outro problema em relação, desde que o protocolo de Madrid entrou em vigência, quem está do lado de fora, quem está fora do Brasil consegue fazer o registro de multiclasses, mas quem está aqui no país não consegue. Então, a gente está tendo uma série de pequenos problemas que, na verdade, causam um grande problema no total. A gente tem o processo legislativo aí acontecendo, eu brinco com as minhas sócias que a gente dorme no dia com uma medida provisória, com uma resolução do CNJ, com uma portaria de não sei o quê, com um decreto estadual, municipal, e acorda com outros novos a cada dia. Ou com a revogação, né? Ou com a revogação do que anterior estava em vigência. Então, assim, a nossa vida de advogado está uma vida louca. Eu brinco, você tem que estar 24 horas do dia, inclusive nos fins de semana, né? Porque não sei se você se recorda, mas teve uma medida provisória que saiu no domingo à noite, depois das 10 horas da noite. E no dia seguinte já teve modificação, enfim, não vamos entrar nessa questão de discussão política. A questão da tutela das liberdades, até que ponto os governos municipais, estaduais e federais podem ter uma ingerência sobre o direito de ir e vir das pessoas, até que ponto eles podem agir para impedir que as pessoas saiam de casa, se é uma questão de conscientização, se é uma questão de polícia, porque a gente está vendo, pelo menos aqui em São Paulo, a gente teve um caso recente no litoral, de uma pessoa que estava na praia ter sido algemada e presa porque estava na praia. Será que é esse o canal? E se não for esse, como seria uma forma de conscientização que as pessoas efetivamente tomassem ciência da responsabilidade delas? Outro ponto, a questão das relações de consumo em si, a gente já vem debatendo muito, e a questão da inadimplência, tanto da macroinadimplência quanto da microinadimplência. Como é que isso vai ser solucionado depois? Aí eu queria saber das meninas como é que elas enxergam esse universo aí dessas questões de legislação, de relações de trabalho, que dificuldade que vocês tiveram nesse meio e a dificuldade que vocês acompanham aí das pessoas, dos pares de vocês aí dentro desse segmento da indústria da moda e têxtil. Bom, a gente não entende muito de legislação, mas logo que tudo começou, essa camiseta, a Total Uma Nervosa, teve um pessoal começou a achar caro e começaram a postar que depois que a quarentena passasse, iriam copiar por R$30. Como enfim, assim? tipo, falando claramente que seria copiado, e a gente que não entende nada disso ficou se olhando, falando, cara, tá, a pessoa pode copiar, né? Realmente, ela pode fazer a arte dela e mandar lá na estamparia. Mas é uma ideia nossa, né? Tipo, de um processo nosso criativo, enfim, tem todo um trabalho, né? Existem o custo da camiseta porque tem o tecido que é de algodão orgânico, quem faz a camiseta recebe bem para isso, né? Tem a estamparia, tem a tinta tal, enfim, são várias, existe muita coisa, não é R$30. E fora isso foi um ponto que a gente teve contato, e a questão da inadimplência. Com a gente não aconteceu nada, mas com marcas, amigas, aconteceu de fornecedores, enfim, maiores, que têm parceria com essas marcas, que são players conhecidos, de chegar no dia do pagamento e falar, não vou pagar, se você quiser, eu vou
vou dividir em 3 vezes e ainda eu quero um desconto. Então, assim, é uma situação bem complicada, porque algumas medidas internas na Joe foram tomadas. Então, os produtos agora são todos por demanda, justamente para a gente não investir em nada que a gente não vai conseguir arcar com o nosso fornecedor. E a gente faz um trabalho para que a gente continue gerando uma demanda de produção para eles e mantém as contas da empresa em dia, né? Porque a gente entende que uma vez que você desvaloriza, sei lá, a pessoa desvaloriza o meu produto, copia. É uma cadeia inteira que está atrás ali, é um efeito dominó. Até porque a gente, normalmente, como pequeno, a gente não tem muita opção de crédito, de pagamento. Então, a gente normalmente paga as coisas à vista. E aí, se às vezes a gente não recebe alguma coisa, a gente já pagou o que precisa, sabe? Assim, vai dando um nó. E realmente, quem é maior não entende, acha que a gente tem um baita capital de giro e tararã, e aí não vai, sabe assim, não vai entender que, beleza, a gente consegue segurar um tanto, mas a galera da oficina não consegue. E como é que faz, sabe? Então, a gente tem essa questão da desvalorização, a subestimação do nosso produto mesmo, que gera esses questionamentos de cópia e tal. A questão da inadimplência, que é um negócio assim que está bem delicado, porque tem um momento que você não consegue mais aportar para cobrir furo, né, de cliente que não paga. Mas graças ainda estamos longe disso. Tem um outro ponto que o que está acontecendo muito são campanhas para confecção de máscaras, e o que está acontecendo são condições análogas à escravidão na produção dessas máscaras. Então, ou seja, tem empresas que estão fazendo uma campanha social para angariar fundos ou distribuição de máscaras, mas a maneira como essas máscaras estão sendo feitas é aterrorizador. Então, assim, é um problema que você vai vendo, por mais que, então olha que legal essa ação, vão doar não sei quantas máscaras, não sei quantos mil reais, mas como é que foi feito? Não está muito diferente da camiseta da Zara, sabe? Então... camiseta de R$5, né? Exato. Entendi. É lamentável isso, mas eu acho que o consumidor, ele já passou daquele momento em que ele era bestinha, que ele conseguia ser enganado e achava, nossa, que lindo, que ele não procurava saber, porque a informação, ela está aí. Ela está abundante, às vezes, óbvio, não tem as fake news, tem a verdade, efetivamente, mas o consumidor, ele deixou de receber só passivamente aquilo que era enviado, aquela imagem que queria fazer aparecer. Ele passou a realmente querer esmiuçar, ver se aquela ação, ela tem um por trás dela real, se não é apenas para inglês ver, né, como diz o ditado, se efetivamente há uma preocupação, porque como você disse, não adianta nada, eu quero fazer um marketing positivo, vou doar 800 mil máscaras para o hospital, vou doar 1.000 peças de EPI, se isso é feito à base, às custas de um trabalho análogo à escravidão. Então, não tem cabimento nenhum esse tipo de coisa. Mari, que é Vegatti. Não, Mari, desculpa, eu achei que você já tinha concluído. Era só um comentário que realmente a gente, como consumidora, Carol e eu, a gente tem se decepcionado muito com marcas que não são grandes nem nada, que a gente tinha como referência até, e que tá meio que caindo, assim, porque você fala, meu Deus, não sustenta. É isso. Que era uma sustentabilidade fake no final das contas, né? Olha, é bonito a gente dizer que é sustentável, mas no final das contas não é, como você disse. Coloca uma embalagem de papel craft, simplesmente o logo lá de sustentável, de reciclável, e aí, ok, somos sustentáveis e recicláveis. Não é assim. Não é tão fácil.
que a conduta tem que ser pautada, mesmo porque, de novo, o consumidor não é besta, ele sabe ir atrás da informação quando ele quer, e ele vai se tornar fiel a marcas que não são simplesmente marcas, que elas têm um conceito de existir e de consumir por trás daquilo. Essa é a minha opinião. Mari Chiavegatti, alguma consideração? Eu tenho duas, na verdade. Como sempre, eu gosto de ver os dois lados. Lógico. Eu acho que, do ponto de vista da legislação trabalhista, nós podemos enxergar um grande avanço e um grande retrocesso, tá? Um retrocesso, a gente pode pensar no aspecto da maxi-flexibilização das regras trabalhistas, tá? E que isso gera uma oportunidade para grandes tubarões se beneficiarem desnecessariamente dessa flexibilização. Uhum. Em contrapartida, isso sim, de fato, mantém e salva empregos, tá? Eu sou advogada trabalhista, eu tenho acompanhado diariamente, na verdade, horariamente, se é que eu posso dizer assim, as modificações trabalhistas. Eu e a nossa outra sócia, a doutora Carolina, também trabalhista, a gente acompanha isso de minuto em minuto, e a gente vê, sim, que existe a possibilidade de empregos serem mantidos graças a essas flexibilizações para pequenas empresas e médias empresas também, que tem um impacto muito grande. Mas existem grandes tubarões que não necessariamente precisam dessa aplicação dessa medida, porque talvez não seja um setor muito impactado no momento, mas que se beneficiam de forma talvez até oportunista, vamos dizer assim, tá? Então, eu acho que do ponto de vista trabalhista, nós temos um avanço para a manutenção de emprego, dos pequenos empregos, das famílias que se sustentam com uma pessoa trabalhando, mas também temos um ponto negativo do excesso de flexibilização, porque a partir do momento que você flexibiliza demais essas regras trabalhistas, elas não voltam mais a ser rigorosas como elas eram antes, entendeu? A gente já tem aquela, mas pô, as coisas mudaram, né? Vamos flexibilizar um pouco. Isso não é de todo ruim, mas dá a oportunidade para pessoas não bem intencionadas, né? Do ponto de vista da macroinadimplência, eu acho que aí tudo tem dois lados, né? Tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo. Essas empresas que são mais caras, que têm um centro de custo maior, por conta da sustentabilidade, por conta do propósito que ela se mantém, que fundamenta a produção dela, são mais caras, então elas vão ter mais impactos, porque os empregos são mais bem pagos, as contas são maiores, naturalmente, o slow fashion é extremamente mais caro do que o fast fashion, né? Então, essas empresas vão ter maior impacto, com certeza, e muito provavelmente vão entrar aí na macroinadimplência, juntamente com outras inúmeras marcas médias do mercado. Só que, do ponto de vista positivo, né, do copo meio cheio, por conta de ser uma situação global, nós vamos ter aí também uma facilidade talvez maior de negociação dessa macroinadimplência. Então, não é só você que está ruim, eu também estou ruim, a minha vizinha também está ruim, o meu vizinho também está ruim. Então, vamos, ao invés de todo mundo se matar, vamos todo mundo pagar alguma coisa que dê para todo mundo sobreviver? Então, eu acho que, agora eu falo muito mais para os advogados, nossos colegas. Agora é a hora de não ser mais tão combativo. Vamos colocar as nossas armas no armário, né? Vamos não pensar mais no judicial, não vamos deixar judicializar a situação e vamos pensar mais no ponto de negociação mesmo. Vamos dar prioridade às negociações, que é o que vai salvar, sem dúvida nenhuma, 80% dos negócios que chegarem à macroinadimplência. Acho que isso acho que da minha parte era o que eu queria falar a respeito de relações de consumo, inadimplência. Propriedade intelectual, Thaís, você
tem expertise muito maior para falar do que eu. Então, não, é que as considerações, assim, a situação está tão absurda, eu brinco que é como se nós estivéssemos vivendo meio num apocalipse zumbi sem zumbis, né? Digamos assim. E as pessoas acham que por conta dessa situação de excepcionalidade, elas podem infringir todo e qualquer regramento que já existia antes. Só que nós não estamos no fim do mundo. Existem leis ainda, existe o respeito que tem que ser feito à legislação vigente. Como a Carol acabou de mencionar, que teve gente que disse, depois que passar eu vou fazer uma camiseta igual à sua, que você cobra o preço X, vou fazer por 1/3 desse preço e vou vender. Quem essa pessoa acha que ela é, e que direito ela acha que ela tem, que ela pode fazer isso com algo que pertence ao outro? Entendeu? Da mesma forma, as pessoas simplesmente, eu não tenho dinheiro para pagar, não vou pagar mais nada. Eu vou cancelar todos os contratos que eu fiz com aquela empresa. Eu fiz uma encomenda de 800 peças, vou cancelar tudo. As coisas não são assim. Se a gente só pensar no nosso próprio umbigo, para onde nós vamos? Então tem que ser efetivamente feita essa composição, tem que haver uma conversa, não pode ser bom para um lado só, tem que ser no mínimo razoável para os dois lados, para que ninguém saia perdendo tanto. Todo mundo vai perder? Todo mundo vai perder, mas que forma que isso pode ser equacionado, que é o que vai fazer a diferença. E é o que as pessoas vão ter que aprender a fazer nesse meio tempo. Continuando com os nossos pontos aqui de discussão no nosso evento, gente, a gente passa agora para conflitos de consumo, especificamente dentro da indústria, e a negociação extrajudicial. A gente até falou um pouquinho, porque eu pontuei os assuntos, mas tem coisas que não tem como você discutir sem tocar num assunto anterior ou que vai vir na sequência. Então, em relação aos conflitos de consumo e negociação extrajudicial, eu queria saber das meninas da Joê, se elas tiveram alguma experiência nesse sentido, se elas perceberam os clientes, enfim, ou clientes de amigas, de parceiras de vocês, de fornecedores, enfim, com uma modificação aí em relação a isso, porque a gente sabe que o Código de Defesa do Consumidor aqui no Brasil, ele tem uma proteção extremamente grande para o consumidor, né, que é a parte mais fraca da relação de consumo, mas até que ponto, nesse momento, isso tem que ser levado tanto a ferro e fogo, ou então que flexibilização pode ser possível sem infringência da legislação, de modo que a gente remeta àquilo que eu falei anteriormente, né? Todo mundo está perdendo, então que a gente faça uma divisão dessas perdas para não ficar tão pesado para ninguém. Que tipo de experiência vocês tiveram, se tiveram, em relação a isso, meninas, por favor? Então, a gente... algumas coisas aconteceram, principalmente atrasos, né? E que frustra muito o nosso cliente nessa época, agora porque as facções, né, estão trabalhando ou de casa ou com um número bem reduzido, né? Então, a produtividade não tem nem como comparar e alguns atrasos, erros aconteceram, e o que a gente tem visto, a gente sempre foi muito transparente quanto a isso, de abrir e falar o que está acontecendo, e, enfim, mas os clientes estão sendo bem compreensivos até agora, nesse sentido de, tipo, não, é uma situação excepcional, e a gente sempre com muito cuidado realmente para a perda não ser só do lado deles, né? Assim, da frustração do atraso, de não chegar produto, de não ter, tarará. Então a gente tá olhando muito para isso. Eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu durante a quarentena, né, Carol? Sim, a gente acaba não... a gente sofre impactos, sem dúvida alguma, mas eles são minimizados por conta dessa transparência. Então,
Se a pessoa vai comprar no nosso site, tem lá em negrito e vermelho, prazo de entrega. Vai levar 15 dias para ficar pronto, ainda vai levar mais o tempo para chegar até você. E como que a gente pode presentear você por escolher comprar da gente? Aí tem um desconto mínimo, porque a gente também não consegue dar um super desconto, que entra nessa justificativa como um agradecimento mesmo, e não como um desespero para vender mais. E até então a gente tem conseguido segurar bem. É óbvio que chegam mensagens, eu comprei tal dia, ainda não recebi, e aí a gente explica o porquê que não recebeu, porque ainda no meio da quarentena também tem feriado, e aí as coisas atrasam ainda mais. Mas até então tá tudo certo, eles entendem e têm muita boa vontade. É porque os correios também, tem dias que... tem dias não, né? O Sedex estava com atraso, estava demorando mais do que o PAC, envio internacional não está fazendo, então tem umas coisas que mudou a regra no meio do jogo, sabe assim? Então a gente precisa, sei lá, alinhar isso, né, com os clientes. E cada dia é uma novidade, né? Sim. E fazer uma adaptação, porque eu acho que assim como para nós, advogados, a advocacia está enfrentando um momento assim muito difícil, óbvio, não é só para a gente, mas para todo mundo de uma maneira geral, mas eu falo para nós, advogados, porque a nossa função é destrinchar a legislação, fazer uma oferta de serviços preventivos para evitar que as pessoas, que as empresas se coloquem em situações de risco negocial, risco de litígio, ou então resolver a parte depois que o litígio já está instalado, já está instaurado. Mas como fazer isso com o judiciário parado, como fazer isso sem uma possibilidade de estar numa roda, numa mesa, tentando fazer um processo de conciliação, como fazer isso dentro dessa nova configuração de existência que a gente tem. Então, eu acho que a Mari pode fazer umas considerações interessantes em relação a isso também, da nossa dificuldade em, muitas vezes, tentar fazer essa composição, porque eu acho que o método da composição, o método extrajudicial é sempre o mais indicado, principalmente no momento no qual a gente se encontra, o judiciário parado, vai retomar os prazos, mas até as coisas voltarem à normalidade, a normalidade por si só já não é uma coisa que ande com muita velocidade, então é difícil, e é difícil para a pessoa, para o leigo, para quem está do lado de fora, entender isso, que muitas vezes não é culpa do advogado. Quando o cliente pergunta, doutor, meu processo andou? Eu falo, não. Quando tiver algum andamento, a gente te fala. A pessoa não consegue entender, nossa, mas por que não andou? Mas eu distribuí esse processo ano passado, já se passaram 6 meses, já se passou 1 ano, e cadê? Infelizmente, a justiça é lenta. Então, as resoluções extrajudiciais, as composições, as tratativas estão sendo feitas pelo telefone, por Zoom, por reuniões digitais. É uma nova visão. Mari, faça algumas considerações aí nesse sentido, por favor. Eu acho que, assim, 3 palavras que representam muito o momento e que vão ficar marcadas para características da época, né? Da época de pandemia, que é tolerância, flexibilidade e transparência. Não existe nenhum trabalho que vai sobreviver sem essas 3 coisas, a essa macro inadimplência, a essa pandemia. De fato, trabalhar como advogada está sendo muito complexo, e eu ainda digo, mais pelo lado pessoal, porque nós estamos todos em casa, eu tenho filha, quem tem filha, os filhos não estão na escola, então nós temos que atender às demandas de alterações legislativas constantes, atender às demandas e os anseios dos clientes que estão desesperados, principalmente os nossos clientes em especial, que são da área da moda e da beleza, que estão fechados, né? Então, a gente tem que ter, a gente não pode pirar, essa é a questão, a gente não pode pirar, porque a gente tem que ter
a serenidade de fazer um estudo aprofundado dessas alterações legislativas para oferecer uma solução eficiente para o cliente. Se a gente, a partir do momento que a gente pirar, acabou, a gente não oferece solução nenhuma para o cliente, né? Então, outra coisa que não vai mais mudar, que vai ficar para sempre, é a era do online, que já vinha, obviamente, galgando o seu espaço, mas para as profissões mais conservadoras, tal como é a advocacia, o online vai pegar, porque jamais, em hipótese alguma, se cogitou o home office para escritórios e grandes escritórios de advocacia. Não existia home office. Um ponto positivo é que se os grandes chefes, os grandes líderes, eles foram obrigados a confiar nos seus funcionários, né? E na sua equipe. E isso é legal, porque, de uma certa forma, as pessoas estão com medo, então elas querem demonstrar eficiência e do outro lado, o grande chefe consegue confiar naquele funcionário. Isso serve para todos os setores, não só o setor da advocacia, mas também o setor de moda, principalmente, porque você a loja, a gente fala que o olho do dono é que engorda o gado, né? Então, você fala, se você vai abrir uma loja, você vai criar uma marca, você jamais pode sair da sua loja, porque você vai ser roubado, porque o seu funcionário não vai trabalhar eficientemente. Então, acho que essas ponderações vieram à tona com essa obrigatoriedade de trabalho interno dentro de casa, e vai ter que haver um processo de confiança muito maior, né, entre as relações, entre funcionários e também entre consumidores e empresas e fornecedores, e eu acho que isso veio para ficar, não vai mais mudar, isso é uma coisa que já mudou, não é que vai mudar, já mudou e não tem como voltar mais atrás. Isso é um ponto positivo para a gente, né? Porque oferece a gente trabalhar de todas as formas, em todos os lugares e de uma maneira eficiente, né? Tem uma expressão... Ai, desculpa. Pode falar, pode falar. Tem uma expressão que se chama me office, em vez do home office. É sobre você estar sempre... Você é o seu escritório. Sim. E eu acho que isso também desperta uma vontade de uma qualidade de vida melhor, sabe? Sim. Porque aí você vai descobrindo que tem tempos para fazer outras coisas, esses respiros, né, que a gente precisa. Sim, sem dúvida. E não só isso, né? Mas eu acho que a autoconfiança, porque é engraçado, mas assim, isso é um ponto até que eu e minha sócia já discutimos no escritório. É muito mais gostoso estar no escritório. E agora, como é que a gente vai fazer com a equipe toda em casa? Como é que a gente vai trabalhar com a equipe toda em casa? Mas a gente conseguiu perceber que estamos muito mais eficientes dentro de casa do que fora de casa, né? Do que no escritório, porque tem o cafezinho, não é óbvio que vai voltar, a gente vai voltar com a equipe para o escritório, vai continuar o cafezinho, o happy hour e tudo mais, mas eu acho que passou a se confiar mais em si mesmo, né? Eu consigo ser eficiente onde eu estiver. Isso é um ponto positivo também. Acho que são essas as minhas considerações. Obrigada, doutora Mariana. Gente, passando já para a finalização do nosso debate de hoje, a gente abre para as perguntas. De novo, gente, eu estava dando uma lidinha aqui, vocês estão escrevendo coisas tão interessantes que eu quero que isso fique aqui tudo registrado depois, para que a gente possa promover uma maior interação. Vocês estão sendo, assim, muito legais. Eu gostaria de manifestar meu agradecimento aí pela presença da Thayele José, do Rio Grande do Sul. Thay, muito obrigada pela presença. A Thay é a coordenadora do grupo de trabalho de Fashion Law da OAB do Rio Grande do Sul. É uma amiga querida, está sempre aqui em São Paulo quando pode. Então, muito obrigada pela presença e pela participação, viu, Thay? Vamos ver aqui na sequência. Para finalizar, gente, eu acho que é uma junção aí do que a gente falou ao longo do nosso bate-papo, que são sobre os principais insights globais e alguns exemplos regionais motivados na questão do consumo.
o que vocês acham, né? O que vocês veem aí que tem mudando? Ontem mesmo eu postei dos meus stories, eu me aventurei na cozinha e fiz a minha primeira geleia. Quem me segue no Instagram sabe. E postei lá, eu falei assim, num momento que não fosse esse, em que eu estou com todo esse tempo livre dentro de casa, eu não faria uma geleia. Eu amo uma geleia, mas eu jamais faria uma geleia. Primeiro, porque eu tenho preguiça, primeiro, porque eu tenho um monte de outras coisas para fazer, então é muito mais fácil ir no mercado e comprar. Não, mas ontem eu falei, nossa, vamos fazer uma geleia. Fiz. E tudo isso envolve, primeiro, uma disponibilidade de tempo que antes eu não tinha. Eu fui buscar como fazer essa geleia, liguei para minha mãe, procurei na internet, anotei tudo que eu tinha que fazer. E isso é uma mudança na forma do comportamento de consumidor, porque ele está desenvolvendo práticas que ele não tinha antes. Então, isso é um dos motes, é um dos insights para o futuro aí que a gente tem, que é o do it yourself, né? Faça você mesmo a sua comida, faça você mesmo as suas roupas, faça você mesmo os seus produtos. A gente já vem observando essa mudança no consumidor aí ao longo desses últimos anos, mas com mais ênfase agora nesse momento em que o minimal, a questão do menos é mais, a questão da preocupação do que você vai fazer com aquilo que você tem, de reaproveitamento. Eu vi que vocês colocaram aqui nos nossos comentários também o crescimento da questão dos brechós, que aí a gente já cai naquela situação do second hand, que vem crescendo muito nos últimos anos, não só para produtos mais comuns, mas para artigos de luxo também. Então, a gente tem, só nessa minha fala aqui de 2 minutos, uma série de insights. Eu queria que vocês compartilhassem aí também comigo e com o pessoal que está nos acompanhando, o que vocês pensam disso? Vocês que estão dentro desse universo, obviamente, insights que tenham uma preocupação com que motiva a existência do Instituto Fashion Revolution, que é justamente a preocupação de como as suas roupas são feitas, quem faz as suas roupas, o que é feito depois que essas roupas são descartadas. Então, eu queria que vocês compartilhassem conosco, por favor, meninas, e depois, Mari, você fizesse algumas considerações acerca disso também, por favor. Então, a questão só da gente estar aprofundando no Fashion Revolution, sempre o mote principal foi quem fez minhas roupas, né? Então, de saber a questão da transparência, você buscar isso. Eu acho que agora a gente chegou num nível de entendimento que foi possível aprofundar essa questão, até do que são feitas minhas roupas e o impacto social, ambiental que isso tem no mundo, né? E eu acho que em relação ao movimento, eu acho que está tendo realmente essa maior compreensão dos consumidores de moda como um todo. E eu acho que é possível discutir coisas além do que vínhamos discutindo desde do início das campanhas. O que eu tenho pensado, pensando em mercado no geral, é uma coisa que já foi dita anteriormente, que eu acho que agora vai ser para onde estamos indo, que é a questão do acesso versus a ter, né, a possuir as coisas. Então, uma economia mais colaborativa, ou seja, tipo um exemplo da furadeira num prédio. Moro num prédio, todos os apartamentos precisam ter uma furadeira, ou pode ter uma que as pessoas compartilhem, né? E como os brechós, como os armários compartilhados. Então, às vezes, você consegue ter acesso àquela bolsa, àquele vestido, a trocar de guarda-roupa inteiro a cada 3 meses, com essa questão do compartilhamento e não preciso possuir, acumular, guardar, enfim, eu acho que tá havendo essa abertura, assim. E acho que essa abertura está acontecendo justamente por a gente ter sido convidado a ficar confinado, né? Então, vamos buscar novas maneiras de continuar consumindo, vivendo, e acho que esse é o lado bom. Assim, acho que bolhas estão sendo
estouradas. O Fashion Revolution mesmo, a semana ter acontecido todo online, né? Estar acontecendo todo online. É maravilhoso, por um lado, porque muita gente não está em São Paulo. E por mais que existam 65 cidades participantes do movimento, quantas pessoas não querem ter acesso a Fernanda Simon falando, por exemplo? Que ela estaria falando num evento físico aqui. Então, essa questão do acesso é bem pertinente mesmo. Possibilitar, uma partilha de conhecimento, é uma partilha de espaço, é possibilitar que mais pessoas inclusive é interessante porque teve várias observações aqui de colegas que estão nos acompanhando nesse sentido, de que isso continue depois dessa ocorrência. Os nossos eventos são sempre transmitidos, eles ficam disponíveis no YouTube, mas é diferente você ter essa possibilidade de interação como está acontecendo hoje aqui. A gente está em tempo real, lendo o que vocês estão aqui compartilhando conosco, que estão nos assistindo, fazendo colocações, fazendo comentários. Eu aproveito só para fazer uma observação. Marco Gussoni, meu colega de conselho sessional aqui de São Paulo, obrigada pela presença, querida. É uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigada. Gente, tem bastante gente aqui acompanhando o nosso trabalho, é uma alegria muito grande. Mari, por favor, faça suas considerações aí, para a gente abrir para 3 perguntas para finalizar. O que eu falei, é uma era que não volta mais. Internet veio para ficar, na verdade, assim, o home office veio para ficar e a acessibilidade que a gente descobriu fazendo essa quarentena é surreal. Então, é definitivamente algo que não vai mudar mais, só vai aumentar gradualmente, provavelmente, porque os escritórios tradicionais ainda vão manter o trabalho físico, né, o trabalho in company, mas com certeza a flexibilização do home office, sem dúvida, vai se instaurar na nossa vida. Agora, um ponto... a gente já falou vários, né, aqui na palestra, mas eu acho que um ponto bem interessante que a gente não abordou e que me marcou bastante nesse período de quarentena foi o movimento criado para ajudar as pequenas marcas, né? E isso foi genuíno, eu não sei como surgiu, mas surgiu e veio com tudo. E a gente adere isso, porque a gente se identifica, e a partir do momento que a gente se identifica com aquela marca, essas marcas, por exemplo, com a marca das meninas, com certeza vocês tiveram aderência desse movimento, porque os seus clientes, os seus consumidores se identificam com a marca, eles entendem o propósito da marca e eles pensam, eu vou comprar para elas sobreviverem. E eu fiz isso, eu particularmente fiz isso em algumas, não que eu precisasse comprar naquele momento, mas eu entendia que era necessário, porque para a economia circular, continuar circulando de alguma maneira. E esse movimento, eu acho que ele é uma tendência que se inaugurou aqui nessa pandemia, e é uma tendência que veio para ficar. Então, somado ao fato das pessoas já estarem se questionando de que são feitas as minhas roupas, quem faz as minhas roupas, qual que é o propósito de quem faz a minha roupa, vem o movimento de ajudar as pequenas marcas que têm efetivamente a transparência com os seus clientes, com os seus consumidores, e têm efetivamente um propósito de viver mesmo, de vida da marca, né? Então, acho que esse é um movimento bem bacana, bem positivo, bem marcado nesse momento, que veio para ficar. Acho que minhas considerações finais são essas. Eu acho que essa é uma das melhores coisas que aconteceu com isso tudo, essa solidariedade espontânea, das pessoas terem uma preocupação em comprar da sua loja no bairro, em comprar de pequenos produtores, em fazer com que a economia continue girando no seu entorno e com aquelas pessoas que não têm a disponibilidade de dinheiro e nem de estrutura
que empresas grandes, marcas grandes têm para sobreviver. Porque, óbvio, é mais fácil para elas sobreviverem do que para você, que tem um empreendimento pequeno, que faz as suas peças sob demanda, como vocês, por exemplo, que descobriram uma nova forma de poder continuar sobrevivendo, de não ter estoque. Inclusive, isso também é uma tendência futura que vocês já estão implementando, das marcas não terem estoque, fazerem on demand, né, fazer sob demanda os pedidos, os produtos, justamente para que não haja desperdício, para que não fique dinheiro parado, para que você não tenha que se desfazer de uma determinada quantidade de peças se elas ficarem encalhadas ali no seu estoque, a não existência do estoque. Então, a gente vê uma série de situações bem interessantes. Gente, eu vou abrir para 3 perguntas, tá? Eu vou olhar aqui no que vocês nos mandaram. Tem uma pergunta bem interessante. Espera aí, gente. O Natanael, ele está fazendo uma pergunta para as meninas. Eu estive na produção do BIFW desde o início, e como vocês da Joera enxergam essa ideia de sair da internet e passar para os desfiles? Há alguma chance que depois da pandemia haja uma inversão, diminuindo-se o número de desfiles e passando por uma exposição mais online? Ou vocês acham que essa estrutura de desfile mostra para o consumidor em potencial, ou seja, aquilo que a gente já entende que acontece na moda? Eu, particularmente, acho que isso já vem sendo modificado nos últimos anos com as mudanças das semanas de moda, inclusive aqui no Brasil, algumas marcas deixaram de participar de grandes semanas de moda aqui no nosso país, o São Paulo Fashion Week, que é a principal, e passaram a expor seus produtos de outra forma, passaram a escolher representantes dos seus produtos de outra forma, pessoas que são a cara da marca de outro jeito. Então, qual é a opinião de vocês aí nesse sentido, meninas? Para a gente, particularmente, fazer o desfile é fazer o sonho, né? A parte mais legal do trabalho. Fazer o desfile. E é que eu acho que são poucos os momentos, falando da Joé especificamente, que essa experiência física leva uma outra sensação, né? Porque aí tem um universo da marca que é colocado de uma forma totalmente presencial e a gente trabalha ele online o tempo todo. Mas eu acho que, não sei, eu penso que a tendência é não ser mais tão centralizado. Então, como São Paulo Fashion Week ou grandes semanas de moda, eu acho que as marcas vão encontrando novas formas de se expressar. Para a gente, o Brasil Eco Fashion Week é um presente, a única semana de moda possível, assim, a gente ama fazer parte, e porque a gente está ali entre amigos, né? Então, todo mundo se ajuda, um vai ver o desfile do outro. Eu acho que o futuro, se continuar no presencial, é que seja cada vez mais democrático, né? Não tem por que você ter um evento de moda que Moda é a maneira, assim, a primeira coisa que você vê na pessoa é a roupa que ela tá usando, assim, ela chega num lugar, você olha, ela tá se expressando diretamente. Não tem por que você ter um evento fechado que você fique ali, ó, as formas de expressão, só um número X de pessoas podem viver aquilo. Então, que o Brasil Eco Fashion Week tem essa característica que eu acho muito boa, que todo mundo pode entrar. Não tem só desfile, então tem talks, oficinas e outras coisas, né? E eu acredito que se não for assim, né? Cada marca vai encontrar, se tiver que ser online, mas eu acho que não vai ser totalmente online, cada marca vai encontrar essa maneira mesmo de ter o seu universo, seja com pessoas que sejam a cara da marca, ou, enfim, outras maneiras online de levar isso. Até porque custa muito caro participar dessas semanas, né? E não tem mais
as empresas não estão podendo também arcar com isso, né? Eu acho que não tem mais o efeito que, por exemplo, online, uma boa campanha online tem. Então, é um investimento meio complicado, né? Apegado a ideias antigas. E discute-se muito sobre essas novas formas de apresentar coleções, periodicidade, porque a gente já não tem as estações mais bem definidas, né? Então, tudo isso, nossa, é uma conversa que sempre vem à tona, mas que a gente ainda não vê exatamente como é que vai ser esse novo modelo. A gente está vendo que está acontecendo uma transição, mas eu acho que vai ser uma coisa meio gradual, assim, porque tem players grandes que têm interesse que esses eventos continuem fechados, mas eu acho que realmente o digital está aí alcançando muita gente e é um investimento muito mais barato, né? Eu acho que é meio por aí. Tá. Meninas, tem mais uma pergunta aqui, que é da Silene. Ela quer saber como administrar o alto custo do sustentável. Olha, uma coisa que a gente fala é, primeiro, que o produto 100% sustentável, ele não existe, isso é um mito. Então, o que a gente fala? Primeiro, entenda, detecte as causas que são mais importantes para você. É bem-estar animal, é ambiental, é social. Começa por uma causa e aí você vai destrinchando essa causa e trabalhando nisso, sabe? Para ir depois aplicando outras coisas. É isso que foi assim que a gente começou a trabalhar com sustentabilidade. Não foi uma decisão, assim, agora vamos ser sustentáveis. Não, a gente começou com fornecedor, tomando muito Pelé de fornecedor. E aí descobrimos as cooperativas, a rede de costura solidária, trabalhamos hoje com a economia solidária, e aí a gente foi entendendo que não era uma coisa totalmente inacessível, totalmente que onerasse tanto. Aí você pesquisar e ver o quilo do algodão tradicional, o quilo do algodão orgânico, você vai ver que não é uma diferença absurda. Então, eu acho que tem que ir escolhendo por onde começar, algum aspecto, e pesquisando e implementando. Eu acho que esse é o custo prático que a gente tem e que a gente vai vendo que realmente não é inviável fazer e praticar. Mas o retorno disso, gente, sabe, não é mais que a nossa obrigação ter as melhores escolhas de matérias-primas e produção, sabe? Então, é o mínimo que a gente pode fazer. Então, a gente nem vê como investimento, sabe? Como arcar com o setor de sustentabilidade, né? Eu acho que a sustentabilidade pode ser um setor na empresa, ela tem que estar permeando tudo. E quando ela permeia tudo, ela é orgânica, ela é natural, ela não vai te onerar de nenhuma maneira. E pelo contrário, né, a gente vê por A mais B que medidas sustentáveis, ecológicas, ela tem a médio e longo prazo, assim, painel de captação de luz solar, se paga em 2 anos, 3 anos, sabe? O que você consome de energia de Eletropaulo, né, comparado. Então, eu acho que tem um pouco disso. Tem um peso, ai, que medo do sustentável, porque é mais caro, é mais isso, mais aquilo, mas eu acho que é um pouco de preconceito até que tem. E assim, o quão mais caro realmente é o sustentável, né? Óbvio que não é R$5, né? Sei lá, R$10 uma blusa, mas existem formas também da empresa, como a gente está fazendo agora, essa questão do sob demanda. Você vai se adequando a novas maneiras que não oneram tanto financeiramente o seu negócio, e você vai conseguindo criativamente encontrar saídas, porque com relação a tecido, o algodão orgânico é super acessível, está bem mais acessível, né? Agora, quando a gente começou a marca 7 anos atrás, o algodão orgânico era um sonho. Se você não consegue um modal que tenha uma certificação, porque realmente tem um preço mais elevado, você tem banco de tecido, então você consegue equilibrar sem recorrer à saída tradicional, mas eu acho que o que muda nisso é a quantidade, quanto você vai produzir, né? Então,
se você opta por garimpar tecido ou ir atrás de tecelagem que está com estoque parado, a sua produção vai ser menor. E tá tudo bem também, porque aí outras coisas compensam, outros produtos entram ali no seu quebra-cabeça. Então, não vai ter a viscose, uma grade enorme, mas aí você consegue equilibrar com outro produto, sabe? E no final das contas, eu acho que a sustentabilidade realmente é produzir menos. E isso não quer dizer que você vai ganhar menos, sabe? Muda o seu pensamento mesmo. Quer fazer alguma consideração, Mari? Não, eu acho que isso que a Carol falou ao final é um ponto importante, né? Você vai vender menos, porque você tem um processo de produção mais lento, só que, em contrapartida, você vai ter uma fidelização muito maior, um feedback muito mais positivo e um programa que se sustenta, né? Não como a gente falou, numa crise dessas, vocês têm a identificação dos seus consumidores a ponto deles quererem manter a sua marca e comprarem de você por conta do seu propósito, porque sabe de onde vêm as roupas, confiam no trabalho. Então, acho que são coisas muito naturais que vão acontecendo ao longo de um processo um processo galgado em sustentabilidade e que ela se fideliza, né? Então, essa é a questão. Ela se fideliza e ele se paga ao longo desse tempo de fidelização, de confiança do consumidor. Acho que é Gente, para finalizar, última pergunta aqui da Mirella. A Mirella é membro da nossa comissão aqui desde das gestões passadas, mas ela não está morando mais no Brasil, ela está morando nos Estados Unidos e eu brinco que ela é nossa correspondente internacional de Fashion Law. Muito obrigada, é um prazer enorme ter você aqui com a gente, viu? Nem que seja de longinho, mas de perto ao mesmo tempo. Ela também trabalha na área de propriedade intelectual, gente. E a pergunta que ela faz para vocês vocês têm a marca de vocês é registrada? Vocês têm essa preocupação com a proteção da propriedade intelectual do trabalho que vocês desenvolvem? Vocês já tiveram problemas efetivos com cópias, o nome técnico é contrafação, né, e pirataria. Eu vou falar o nome técnico porque parece um xingamento, né? Nossa, uma contrafação. Não. Se vocês tiveram problemas com cópias indevidas dos produtos de vocês, e como é que vocês enxergam isso? Pânico, medo e caos. Porque a gente já sofreu plágio, né? Tipo, essa última que a Carol comentou, não sei se ela chegou a ouvir, que é da camiseta, que foi uma ameaça, na verdade, só, né? Foi a terceira vez, as outras duas foram grandes marcas. E a gente começou a procurar, a contatar o INPE para fazer, porque a gente falava, imagina que vão copiar a gente. Não vão. E agora a gente está vendo que o negócio precisa só que é isso, a gente está com o orçamento tá assim. E aí, essa é uma novidade para o nosso fluxo de caixa, entendeu? A gente está tentando, claro, dando toda a importância, porque realmente a gente ficou assustada. É uma coisa que, para quem é pequeno, assim, é um desfalque muito grande, enfim, e a gente vai atrás disso, sim. Agora, eu não sei como é que as grandes empresas lidam com isso, mas, olha, precisamos aprender. Por favor, ajudem. Eu acho que uma coisa é viralizar a frase. Então, tipo, a Tô Calma, Mas Tô Nervosa já tem figurinha no WhatsApp, as pessoas falam. Então, ótimo, lindo. Agora, outra é pegar o produto, né? Que aí dói. Você fala, poxa vida, né? É feito com tanto amor. Vem, realmente, tem uma história ali, né? Não é copiado de nenhum lugar.
E é muito complicado quando a gente encontra, pelo menos a gente já teve o caso da Comigo Ninguém Pode, que foi copiada. Nossa, foi horrível. Foi uma sensação de impotência, que aí você vê a pessoa, sei lá, é uma marca pequena ainda, a gente tem 10.600 seguidores. Aí você vê alguém muito maior que você, e com as pessoas comentando, eu quero, você fala, por quê? Sabe? E aí a gente não tem essa informação, né? A gente está começando a entender agora. Nossa, é horrível. Mas, Carol, o que a gente mais vê é grandes marcas copiando as pequenas. É o mais comum. Não existe pequenas marcas, quer dizer, existe, mas em menor proporção, de pequenas marcas copiando pequenas marcas, né? Então, esse é o maior problema, porque a gente briga com forças também. Pois é, como é que você vai... Aí você não tem o setor jurídico na nossa microempresa, não tem o setor jurídico. Aí o que você faz? Fica pirando, bagunçando o cabelo 5 minutos até falar, calma, deixa eu perguntar se algum amigo advogado sabe o que fazer. Mas essa última, a gente contando aqui, a gente falou, olha, nós temos o registro, hein? Não vá copiar. Fica a dica aí, se essas pessoas que ameaçaram vocês, para elas ficarem atentas, né? Porque a banda não fica tocando do jeito que elas acham que é, né? Então as coisas podem ser feitas. E é interessante vocês partilharem essa visão. No escritório a gente tem muito isso. A pessoa fala, nossa, eu não acredito, me copiaram. Vocês precisam fazer com que essa pessoa pare com isso. Olha o que essa empresa fez. E às vezes, tipo, é uma mega blaster empresa. Aí a gente vai lá, manda notificação, né? Oi, né? Como é que funciona? Mas que vocês comecem a enxergar os advogados como pessoas que podem auxiliar vocês a evitar situações mais complicadas ainda, como se fosse um investimento mesmo, um investimento assim, a longo prazo de proteção, porque a gente está falando de propriedade intelectual, mas não só limitado a isso, de uma forma de assessoria que pode ajudar o negócio de vocês a crescer. Eu acho que isso é sempre importante, pegar uma parte daquela verba que vocês têm todo mês e destinar para aquele investimento, porque a gente vê muita carência de informação dentro do setor da indústria da moda e têxtil, dos pequenos e dos médios, e geralmente eles só vão atrás dos advogados quando a caca já aconteceu, quando o desrespeito ao direito, à propriedade intelectual, o desrespeito ao contrato que foi firmado, ou então um contrato verbal que existia, porque isso é uma outra problemática que a gente tem, é um tal de contrato verbal para tudo. Não, mas e cadê o contrato? Ah, não tem, a gente combinou isso por e-mail, a gente combinou isso por telefone. Gente, não! Sabe, vamos profissionalizar mais as coisas para a segurança de vocês, para o próprio crescimento da área no Brasil e já vislumbrando futuramente a ampliação dos negócios, porque é isso que a gente tem que pensar. A gente não pode ficar só pensando, ai meu Deus, o mundo está um caos agora, como é que a gente vai sair disso? Não, tem que pensar, a gente vai sair disso, vai sair de uma outra forma, vai sobreviver e vai crescer, e pronto. E alguém mais quer fazer mais alguma consideração? Gente, as perguntas encerraram, público querido, não vai dar mais, a gente já está falando assim, aqui há um tempão, a gente tem que encerrar, mas vocês querem fazer mais alguma consideração, meninas? Quero só deixar aberto para quem, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, pensar depois, eu vou deixar aqui a rede social da Joê, a gente fica super à disposição, e é isso. Carol, quer falar alguma coisa? Eu acho que é o que a Mari falou mesmo. É ótimo. Mari? Eu queria só agradecer a participação das pessoas, que eu achei incrível esse formato. Eu acho que, por mais distante que estejamos, mitigou um pouco o nosso distanciamento, né? Porque a gente ficava atrás do púlpito ali, na mesa de debates, e o público ficava nas cadeiras. Não que isso seja ruim, mas ninguém podia conversar e falar ao mesmo tempo que a gente debatia, e eu achei incrível. Eu gostaria de agradecer a participação do público,
E agradecer a doutora Thaís pela oportunidade, agradecer o presidente Caio por ter disponibilizado esse formato e esse espaço para a gente. A discussão foi incrível, né? Eu achei que foi muito mais produtiva até mesmo do que os nossos debates físicos, né? Pessoalmente. Então, é só isso. Eu queria agradecer as meninas também pela participação, pela partilha de tudo que tem passado e dos pares delas também. Isso é muito enriquecedor para a gente agora numa situação que a gente não sabe o que fazer, ninguém sabe o que fazer, então a gente tem que ficar colhendo informações de, e aí, o que está acontecendo com você? E aí, o que você fez? Deu certo, não deu? Isso é fundamental nesse momento que a gente está passando. Tem uma consideração rápida. Bom, agradecer também, agradecer em nome do Fashion Revolution. A gente colocou aqui o Instagram deles e a Semana Fashion Revolution, que é um hot site que dá para conferir os eventos do Brasil todo e convidar os participantes a perguntarem e marcarem nas redes sociais quem fez minhas roupas e do que são feitas as minhas roupas. Utilizarem as hashtags, a gente vai colocar aqui também. E é isso. Agradecer mesmo pelo convite, pela oportunidade. Gente, foi um prazer enorme ter vocês de novo. Eu lembro lembra do segundo congresso, os Fashion All Day, que vocês participaram lá com a gente? Foram fisicamente, né, naquele impacto no nosso terceiro andar, lá no auditório da OAB. Aí elas, meu Deus, como é que é isso? Né? Mas, gente, não foi legal? Não foi bacana? Então, foi tão bacana que vocês voltaram de novo a estar aqui conosco. É um prazer enorme poder receber vocês. De novo, a nossa parceria com o Fashion Revolution veio desde o início deles, do nosso início. E a gente vai fazer futuramente umas novidades bacanas aí que a gente vai anunciar, mas a nossa parceria está firme e forte. Contem sempre conosco, enquanto eu estiver à frente da presidência, enquanto eu tiver as pessoas que confiam no nosso trabalho, nós estaremos juntas, seguindo. Agradeço muito a presença de todos vocês que nos assistiram até agora, que perguntaram, que mandaram beijos, mensagens, comentários incríveis. Gratidão imensa. Muito obrigada ao pessoal de outros estados que estava aqui conosco, o que me deu uma alegria muito grande, porque nos eventos presenciais é só o pessoal daqui de São Paulo mesmo, e depois a gente tem uma interação quando vem o nosso programa no YouTube, mas agora ela foi online, ao tempo que está ocorrendo aqui. Muito obrigada. Por favor, nos sigam nas nossas redes sociais. Depois a gente deixa o contato das meninas também lá nos nossos stories, no meu, que é Thaís Toski, e no Direito da Moda @fashionlaw, os dois perfis do Instagram. Sigam a gente, acompanhem nosso trabalho e com certeza vamos repetir esse formato outras vezes. Muito obrigada a todos. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada, um beijo. Tchau. Tchau.